Meu nome é Paulo, e esta é a história de uma transformação que mudou para sempre minha vida e minha fé. Antes de ser conhecido como Paulo, eu era chamado Saulo, nascido em Tarso, uma cidade vibrante e cosmopolita na região da Cilícia. Cresci em um ambiente repleto de cultura, filosofia e aprendizado, mas acima de tudo, fui criado dentro das tradições rigorosas da fé judaica. Minha linhagem era distinta. Pertencia à tribo de Benjamim e, além de judeu, era também cidadão romano de nascimento. A junção de duas identidades que moldariam meu caminho. Minha educação foi meticulosamente planejada para me tornar um defensor ferrenho da lei de Moisés. Desde jovem, fui instruído por um dos mais respeitados mestres da época, Gamaliel, um doutor renomado da lei, que me ensinou com zelo os caminhos da Torá. Meu coração ardia pelo cumprimento das Escrituras, e eu via na obediência estrita à lei o único meio de estar verdadeiramente conectado a Deus. Dentro de mim, havia uma convicção inabalável de que a fé genuína residia na observância rígida dos mandamentos e na manutenção das tradições ancestrais. Tudo o que fugia desse padrão era para mim uma ameaça ao verdadeiro culto ao Senhor. Foi nesse contexto que comecei a ouvir rumores sobre um novo movimento religioso, liderado pelos seguidores de um homem chamado Jesus de Nazaré. Eles proclamavam que ele era o Messias, prometido pelas Escrituras, aquele que viria restaurar Israel e trazer redenção ao mundo. Mas para mim, naquela época, essa afirmação não passava de blasfêmia. Eu não conseguia conceber que esse Jesus, um homem condenado à morte de cruz, castigo destinado aos criminosos e malditos pela lei, pudesse ser o ungido de Deus. Minha mente se recusava a aceitar essa possibilidade. E quanto mais os discípulos dele espalhavam essa mensagem, mais minha indignação crescia. Como poderia esse grupo de pescadores, coletores de impostos e mulheres simples desafiar séculos de tradição e a autoridade dos sacerdotes? Para mim, aquilo era uma afronta à verdadeira fé. O zelo que me consumia me levou a uma cruzada pessoal contra esse grupo que se autodenominava o Caminho. Eu via neles uma ameaça ao judaísmo e à ordem religiosa estabelecida. Minha convicção era tão firme que cheguei a participar diretamente da perseguição aos cristãos. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de minha vida foi quando estive presente no apedrejamento de Estevão, um dos primeiros seguidores de Jesus a ser executado por sua fé. Não apenas presenciei sua morte, mas consenti com ela. Esse evento não apenas consolidou minha crença de que eu estava no caminho certo, mas também acendeu em mim um desejo ainda maior de erradicar esse movimento nascente. Obtive autorização dos principais sacerdotes para viajar até Damasco com o propósito de prender e levar à punição todos aqueles que ousavam seguir essa doutrina. Eu estava determinado a proteger a pureza da lei, mesmo que isso significasse agir com extrema violência contra aqueles que eu considerava hereges. No entanto, olhando para trás, percebo que estava cego. Minha fidelidade às tradições me impedia de enxergar a verdade diante dos meus olhos. Eu queria estar servindo a Deus, mas na realidade eu estava lutando contra sua própria vontade. Meu zelo me levou por um caminho de dureza e escuridão, onde a misericórdia e a graça não tinham espaço. A morte de Estevão deveria ter sido um sinal para mim. Sua coragem diante da adversidade, sua serenidade enquanto era atacado e suas últimas palavras pedindo perdão para seus algozes eram evidências de uma força que eu não compreendia. Em vez de questionar minhas crenças, eu endureci ainda mais meu coração, convicto de que minha missão era erradicar qualquer um que proclamasse o nome de Jesus. Mas o destino tinha outros planos para mim. A caminho de Damasco, quando eu já estava pronto para executar minha missão, algo aconteceu que mudaria minha vida para sempre.
Uma luz intensa e radiante brilhou ao meu redor, ofuscando-me por completo. Em um instante, tudo o que eu conhecia desmoronou. Caí por terra, desorientado e temeroso, e então ouvi uma voz que ecoou com autoridade e graça. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perplexo e tremendo, só consegui murmurar: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio como um raio partindo minha alma: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, tudo o que eu acreditava se dissolveu. O Messias que eu negava era real. O Deus que eu pensava estar servindo, na verdade, eu estava combatendo. Meu corpo inteiro tremia diante da grandiosidade daquela revelação. A luz que me cercava parecia carregar um peso indescritível, uma presença que eu não conseguia compreender. Foi então que percebi: a cegueira que me atingiu fisicamente naquele instante era apenas um reflexo da cegueira espiritual em que eu vivera por tanto tempo. Aquele que eu desprezava agora se revelava a mim, e eu não podia mais negar a verdade. Meus companheiros de viagem me levaram até Damasco, pois meus olhos estavam completamente incapacitados. Durante 3 dias, mergulhei em um silêncio absoluto, onde tudo o que me restava era refletir sobre tudo o que eu havia feito. Não comi e não bebi. Minha alma estava em desespero, confrontada com a realidade de que toda a minha vida, até aquele momento, havia sido uma ilusão. A voz de Jesus ecoava em minha mente repetidamente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como eu, um fariseu devoto, poderia ter errado tão gravemente? Como poderia ter passado tanto tempo sem enxergar o que estava tão claro para aqueles a quem eu perseguia? O orgulho que antes me sustentava foi sendo esmagado a cada minuto que passava. O que restava agora era um homem despido de arrogância, vulnerável diante da verdade inegável que me fora revelada. No entanto, aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada que eu jamais poderia ter imaginado. Minha caminhada ao lado do Senhor foi marcada por desafios e vitórias, perseguições e triunfos, momentos de intensa dor e instantes de alegria indescritível. Mas em cada etapa dessa jornada, aprendi que nunca estive sozinho. Companheiros fiéis compartilharam comigo essa missão divina, enfrentando perigos, superando desentendimentos e celebrando os frutos do Evangelho. Juntos, testemunhamos a graça de Deus operando de forma poderosa, unindo-nos em propósito e fortalecendo-nos através da diversidade do corpo de Cristo. A missão que o Senhor me confiou me levou a inúmeras terras e culturas, espalhando a mensagem da salvação. Em Antioquia, junto com Barnabé, fomos escolhidos pelo Espírito Santo para dar início a um trabalho que ultrapassaria fronteiras. Obedecemos ao chamado e partimos para nossa primeira grande viagem missionária, navegando até a ilha de Chipre e, em seguida, percorrendo as cidades da Ásia Menor. Em cada novo lugar, a pregação era recebida de maneira diferente. Alguns abraçavam a palavra com alegria, enquanto outros a rejeitavam ferozmente. Lembro-me de um episódio marcante em Listra. Após curar um homem coxo de nascença, fui tomado pela surpresa ao perceber que a multidão nos adorava como se fôssemos deuses. Tentamos desesperadamente explicar que éramos apenas servos do Deus vivo, mas a idolatria dos presentes cegava seus corações. Pouco tempo depois, aqueles mesmos que nos exaltavam se voltaram contra nós. O que veio em seguida foi brutal. Fui apedrejado e arrastado para fora da cidade, deixado para morrer. No entanto, a mão de Deus estava sobre mim. A vida ainda pulsava em meu peito, e pela graça divina levantei-me e segui adiante. Aquela experiência foi um marco em minha caminhada. Aprendi de maneira incontestável que o caminho do Senhor não é isento de sofrimento, mas a perseverança na fé é a chave para o reino de Deus. Foi um ensinamento que carreguei comigo por toda a vida. Através de muitas tribulações, devemos entrar no reino dos céus.
Em minha segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, fui agraciado com uma visão. Vi um homem da Macedônia suplicando por ajuda. Não tive dúvidas, era um chamado divino para levar a mensagem do Evangelho à Europa. Guiado por essa revelação, dirigi meus passos à Macedônia, dando início a uma nova fase de minha missão. O que encontrei em Filipos me ensinou mais uma vez que o caminho da fé é repleto de surpresas. Ao expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem, provoquei a ira de seus senhores, que lucravam com suas previsões. Como resultado, Silas e eu fomos lançados na prisão. Mas mesmo naquele calabouço frio e escuro, nosso espírito permaneceu livre. Cantamos louvores ao Senhor, pois sabíamos que nem correntes nem muros poderiam aprisionar a verdade do Evangelho. Então, algo extraordinário aconteceu. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as celas e libertando os cativos. Mas o verdadeiro milagre não foi a fuga dos presos, e sim a transformação do coração do carcereiro. Desesperado, ele pensou em tirar a própria vida, mas intervi e disse: "Não faça isso, estamos todos aqui." Aquela noite se tornou um marco não apenas para ele, mas para toda a sua família, que recebeu a salvação e foi batizada. Esse episódio me ensinou algo poderoso. Os maiores milagres nem sempre são os que vemos com os olhos, mas aqueles que ocorrem no coração. Filipos se tornou um lembrete vivo de que, mesmo nas piores adversidades, a graça de Deus age de forma insondável. Minha jornada continuou por Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Cada cidade tinha suas particularidades. Algumas me receberam de braços abertos, enquanto outras se levantaram contra mim. Em Atenas, no Areópago, me deparei com intelectuais e filósofos que adoravam inúmeros deuses, mas também reverenciavam uma divindade desconhecida. Aproveitei essa brecha para proclamar: "O Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vos anuncio." Apesar das resistências, alguns tiveram os olhos abertos para a verdade. Na terceira viagem missionária, passei um longo período em Éfeso, onde testemunhei a palavra de Deus crescer de maneira extraordinária. Milagres ocorriam, curas se manifestavam e pessoas se rendiam ao Evangelho, abandonando seus ídolos e práticas de feitiçaria. Mas onde a luz brilha, as trevas tentam resistir. Aqueles que lucravam com a venda de imagens da deusa Diana se revoltaram contra a mensagem de Cristo, pois viram suas riquezas ameaçadas. Mais uma vez, a perseguição se levantou, mas o Evangelho prevaleceu. Em meio a essas viagens, escrevi cartas às igrejas que fundei ou visitei. Cada epístola carregava não apenas instruções e correções, mas também um profundo amor por aqueles que caminhavam na fé. Aos romanos, falei sobre a grandiosidade da justificação pela fé. Aos coríntios, exortei sobre a necessidade da unidade e da santidade. Aos gálatas, adverti contra o legalismo que ameaçava a liberdade em Cristo. Aos efésios, ensinei sobre a armadura espiritual necessária para resistir às investidas do inimigo. Cada carta era uma semente lançada, destinada a fortalecer a igreja e prepará-la para os desafios vindouros. Além das questões doutrinárias, abordei temas práticos da vida cristã. Enfatizei que o casamento deveria ser pautado pelo amor e respeito mútuos, espelhando a relação entre Cristo e a igreja. Quanto ao papel das mulheres, recordei como muitas delas tiveram participação ativa no ministério, como Priscila, que foi uma grande colaboradora na obra do Senhor. Também tratei da questão da escravidão, encorajando os irmãos a enxergarem seus servos como iguais diante de Deus, sem distinções de status ou dignidade. Essas cartas não eram apenas palavras em pergaminhos, eram expressões vivas da paixão que queimava em meu coração. Cada linha era escrita com fervor, pois sabia que através delas, Deus estava edificando sua igreja.
Hoje olho para essas epístolas e percebo que elas viajaram para lugares onde meus pés nunca pisaram, impactando gerações e transformando incontáveis vidas. Enquanto sigo relembrando essa trajetória, meu coração se inflama de gratidão. Sei que não fui nada além de um vaso de barro nas mãos do oleiro, mas me alegro ao ver que ele usou minha fraqueza para manifestar sua glória. Minha jornada, no entanto, ainda não estava completa. Ao retornar a Jerusalém, fui preso sob falsas acusações e levado perante as autoridades. A prisão não era uma derrota, mas um novo cenário para proclamar o Evangelho. Durante os anos em que estive cativo, continuei a escrever cartas e a fortalecer os irmãos na fé. Como cidadão romano, apelei para César e fui enviado a Roma. A viagem foi árdua, enfrentamos tempestades violentas e até um naufrágio em Malta. Mas, mesmo nas águas furiosas, Deus preservou minha vida, mostrando que meu propósito ainda não havia chegado ao fim. Cheguei a Roma, onde permaneci sob prisão domiciliar por 2 anos. Mas, ainda que acorrentado fisicamente, minha voz não foi silenciada. Preguei o reino de Deus com ousadia e continuei a proclamar a verdade do Evangelho a todos que se aproximavam de mim. Agora, ao olhar para minha vida, vejo que cada passo, cada sofrimento e cada triunfo fizeram parte do grande plano de Deus. Sei que minha jornada nesta terra está chegando ao fim, mas meu espírito permanece firme, pois minha maior alegria não está no que deixei para trás, mas na certeza de que minha corrida foi concluída, minha fé foi guardada e minha vida foi uma carta viva do amor e da graça do Senhor. As correntes que agora envolvem meus pulsos são muito mais do que um símbolo de cativeiro. Elas são um lembrete constante de que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas sim na liberdade interior que Cristo concede àqueles que o seguem. Minha prisão domiciliar, longe de ser um fim para meu ministério, tornou-se um solo fértil onde o Evangelho floresce com ainda mais vigor. Aqui, nesta casa onde sou vigiado e restrito, as portas continuam se abrindo para que a palavra de Deus alcance corações. Judeus e gentios, soldados e cidadãos romanos, curiosos e buscadores da verdade, todos vêm até mim, e eu compartilho incansavelmente a mensagem do reino de Deus. Tenho visto olhos antes endurecidos se tornarem receptivos. Testemunhei dúvidas, transformando-se em fé inabalável, e vi surgir uma comunidade de crentes bem no coração do império que governa o mundo. Mas sei que minha missão não se restringe a estas paredes. Minhas palavras viajam muito além dos limites desta prisão. Minhas cartas cruzam mares e atravessam fronteiras, chegando às igrejas que fundei e visitei ao longo da minha jornada. Em cada linha que escrevo, há mais do que instrução. Há encorajamento, correção, amor e o desejo ardente de ver o corpo de Cristo crescer e se fortalecer. Cada carta que envio é uma semente lançada, germinando em lugares onde meus pés não podem mais pisar, mas onde o Espírito de Deus se move livremente. Ao refletir sobre essa jornada, vejo como Deus tem o poder de transformar até as situações mais improváveis em oportunidades para a sua glória. O que parecia uma limitação se revelou um meio de alcançar ainda mais pessoas. O que parecia ser um impedimento se tornou uma plataforma para proclamar o Evangelho com ainda mais intensidade. Minha prisão não é uma derrota, é um púlpito. Minhas correntes não são um fardo, são um testemunho vivo do poder de Deus. Essa experiência me ensinou algo profundo. A fé transcende qualquer barreira. Deus não é limitado por paredes, grades ou correntes. Ele age através de todas as circunstâncias e usa cada uma delas para cumprir seus propósitos eternos. Aprendi a confiar nele mais do que nunca, a encontrar alegria e propósito mesmo nas situações mais adversas. E minha oração
é que mesmo enquanto estou aqui, minha vida continue sendo um testemunho vivo da graça e do poder de Deus, provando que nenhuma prisão pode conter a mensagem do Evangelho. Minha última jornada até Roma marcou o capítulo final da minha missão terrena. Preso sob falsas acusações, fui arrastado de julgamento em julgamento, defendendo minha fé diante dos tribunais romanos. Mas esses momentos não foram apenas uma defesa do Evangelho. Foram também uma afirmação da soberania de Cristo sobre todas as autoridades terrenas. E assim, mesmo diante de juízes e governadores, Deus abriu portas inesperadas. A mensagem da salvação alcançou não apenas os meus acusadores, mas também os guardas e oficiais que me vigiavam. Meu encarceramento tornou-se um testemunho vivo da fé inquebrantável, um lembrete de que nada pode calar a verdade de Cristo. Mas eu sabia que a perseguição contra os cristãos estava se intensificando. O governo de Nero trouxe tempos sombrios para os seguidores de Cristo, e eu me tornei um alvo. Como cidadão romano, fui poupado da crucificação, mas minha execução já estava decretada. De acordo com a tradição, fui levado para fora dos muros da cidade e decapitado, a morte reservada aos cidadãos romanos. Não encarei esse destino como uma derrota, mas como a consumação da minha jornada. Era o selo final do meu testemunho, a prova suprema da minha fidelidade a Cristo. Meu corpo seria destruído, mas minha missão continuaria viva. Minhas palavras não seriam silenciadas, pois Deus já as havia espalhado por toda parte. Nos meus últimos momentos, enquanto a sombra da morte se aproximava, minha mente não se fixava no fim, mas na eternidade que me aguardava. O corte da espada não seria o fim da minha voz, mas o início de um legado que ecoaria através dos tempos. Minha caminhada foi marcada por desafios inimagináveis, mas nunca me faltou a certeza de que cada passo foi guiado pelo Senhor. Mesmo nas correntes da prisão, enxerguei cada obstáculo como uma oportunidade para o avanço do Evangelho. As cartas que escrevi na prisão refletem essa esperança inabalável. Aos filipenses, compartilhei minha alegria e os exortei à unidade e humildade, sempre olhando para Cristo como exemplo supremo. Aos colossenses, falei sobre a supremacia de Cristo e os alertei contra heresias que ameaçavam a igreja. Aos efésios, revelei as riquezas da graça divina e o mistério da igreja como corpo de Cristo. E na carta a Filemon, apontei o caminho da reconciliação e do perdão, intercedendo por Onésimo, um escravo fugitivo que encontrou a liberdade verdadeira em Cristo. Depois de anos em Roma, fui libertado por um breve período. Continuei meu ministério, visitando igrejas na Ásia Menor e na Macedônia, e talvez tenha alcançado a Espanha, conforme o desejo que expressei em minha carta aos Romanos. Durante esse tempo, escrevi as cartas pastorais a Timóteo e a Tito, instruindo-os sobre liderança, doutrina e conduta na igreja. Mas minha liberdade não durou muito. A perseguição contra os cristãos crescia e fui novamente preso e levado a Roma. Dessa vez, minha prisão foi mais severa e eu sabia que meu tempo estava se esgotando. Na minha segunda carta a Timóteo, escrita pouco antes da minha morte, expressei meu sentimento de conclusão e contentamento. Estou pronto para ser oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Agora, na escuridão desta cela, sinto que meu fim terreno se aproxima. Mas não há tristeza em meu coração, há apenas gratidão e paz. Ao olhar para minha vida, vejo uma tapeçaria tecida pela graça de Deus. Cada perseguição, cada sofrimento, cada lágrima foram partes de um plano maior. Um plano que eu mal podia compreender no início, mas que agora vejo com clareza e aceito com humildade. Penso nas igrejas que fundei, nos amigos e companheiros de caminhada, nas incontáveis vidas que foram tocadas pela mensagem do Evangelho. Minha mente se volta para Timóteo, meu filho na fé.
e para os muitos outros que continuarão a obra que comecei. Agora percebo que minha vida nunca foi sobre minha própria força ou sabedoria, mas sobre o poder sustentador de Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A morte não é o fim. É apenas uma transição para a glória eterna. A coroa da justiça me aguarda e sei que não sou o único a recebê-la. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor também serão recompensados. E assim, minha alma canta um hino de esperança e vitória. Minha oração é que minha vida sirva de farol para aqueles que ainda lutam na fé, um lembrete de que mesmo na morte, somos mais que vencedores em Cristo. Minha execução será apenas o último ato de uma jornada marcada pela graça de Deus. Mas minha história não termina aqui. As igrejas que fundei, as vidas que toquei e, acima de tudo, as palavras que escrevi continuarão a ecoar. O Evangelho seguirá se espalhando. Minhas experiências e ensinamentos, agora registrados no Novo Testamento, inspirarão e fortalecerão gerações de cristãos. Minha vida foi um testemunho de que, quando estou fraco, então sou forte, pois minha força sempre veio do Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu nome é Paulo e esta é a minha história.